bacana, muito interessante, né? A maneira que Deus trabalha, né? A maneira que Deus tem o seu cuidado, né? E desde de um sentimento que surgiu no seu coração, já estava no coração de Deus, né? Tudo isso já tinha sido planejado por Ele. Então, se a gente vê o cuidado, as mãos dele sobre o projeto, por causa de todos esses testemunhos que nós vemos, tudo isso que percorreu até formar o projeto Semeadores da Alegria. E aproveitando, né, como você, Padre Max, disse, né, o projeto aberto, né, eu mesmo não sou católico, casado com uma católica recentemente, né, estou no projeto desde 2015, né, abraçando, vivendo, lutando pelo projeto, né, vivendo essa missão, né, brigo muito pela unidade cristã, acredito que nós podemos ser unidos, né, independente de doutrinas e etc, né, e aproveitando o gancho, né, uma das perguntas que nós preparamos para vocês foi o sentimento da primeira formação, da primeira atuação, né, muitos jovens semeadores não sabem, né, eu mesmo tive a oportunidade de atuar no HC e o Padre Marcos estava lá presente, junto com a gente no hospital, né, a Marilene também já esteve maquiada, né, no hospital, né, então, assim, gostaria, né, que vocês falassem um pouco mais, porque muitos jovens ficam nervosos, né, primeiro vem aquela ansiedade, né, quero saber qual foi aquele sentimento, nossa primeira formação, primeira pisadinha ali no hospital, como é que foi o sentimento de vocês? Certo. Aproveitando o primeiro gancho do Jonatas, a gente quer saber, né, o sentimento e o hospital, né, qual foi o primeiro hospital que vocês atuaram? Então, na verdade, foram os hospitais. Por quê? Porque o primeiro sentimento foi de fé, ou seja, nós estávamos iniciando uma obra que era alimentada pela fé, né? Pela fé católica, pela fé em Jesus. Depois, um sentimento de alegria, porque a adesão que nós tivemos assim que o projeto começou a ser divulgado foi muito grande. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Depois, o terceiro sentimento de esperança, para que dê tudo certo, né? Porque era uma realidade nova, então nós tínhamos uma incerteza de como que isso iria acontecer, como que isso iria se concretizar na prática, então a incerteza nos motivava à esperança. E depois aquele sentimento assim de conquista, podemos dizer assim, porque como teve uma adesão muito boa da primeira turma, nós já começamos na atuação, se eu não me engano, em 3 hospitais, né, Marilene? Foi no APA. No APA, em Aparecida. Materno-infantil. O materno-infantil e o Hospital das Clínicas, né? O Hospital das Clínicas no setor universitário. Então, foram os 3 hospitais que nós iniciamos a atuação. Então, os primeiros contatos com os hospitais, foi eu quem fiz. Por quê? Porque tínhamos um fator a nosso favor. Porque como eu estava à frente do setor juventude, e sendo esse projeto motivado pelo setor juventude, nós tínhamos uma hierarquia institucional que respaldava o projeto e que possibilitava a ele ser credível diante das pessoas a quem nós pediríamos ajuda. Né? Então, apresentar um projeto recém-criado para hospitais grandes, como é o HC, o Hospital de Urgências de Aparecida e o Materno Infantil, pedia de nós também um respaldo institucional. Então, isso foi muito oportuno, porque aí quando eu me identificava, que eu era diácono, que eu coordenava o setor juventude, visitava os hospitais para levar o nosso projeto e tudo mais, isso nos deu uma credibilidade para que os hospitais abrissem as portas para nós. E depois, consequentemente, o hospital via como era bom o trabalho, né? Me lembro que o HGG também foi um hospital que, bem desse início, acho que não foi dos primeiros, mas ele foi, depois se tornaram 4 hospitais que o grupo de semeadores atuavam. Então, a coordenação sempre se programava para estar presente com os grupos nas primeiras atuações, né? Então, eu praticamente fui em quase todas, porque como tinha essas escalas, né,
E aí, quando batia os horários, eu dividia com a Marilene. Eu ia para o hospital, a Marilene para outro, e de repente eu ia lá, fazia o primeiro momento naquele hospital, e depois, no final da atuação, passava naquele onde estava a Marilene. Então, como eu era diácono e estava dedicado só para o setor juventude... E era todo então, final de semana, né, todo final de semana. Isso a gente ia todo final de semana. Porque aí quando eu chegava também, isso tinha um respaldo para o grupo que estava lá, né? O diácono está conosco, etc e tal. Então, isso daí também dava uma credibilidade para o projeto, até o projeto se tornar credível, né? Por conta própria, sem precisar ser vendido por uma instituição, podemos dizer assim, né? Então, a partir daí, as escalas, houve o primeiro ciclo de formação, que é muito semelhante com esse que vocês ainda continuam fazendo. Depois, esse grupo grande da formação foi subdividido em grupos menores. Cada grupo menor tinha os seus líderes, né, como vocês ainda têm até hoje, e esses líderes eram responsáveis por coordenar esse grupo dentro do hospital e ter esse link com a coordenação. Diante das novidades que aconteciam, diante dos problemas também, vocês sabem que são vários, acredito que até hoje continua a existir, porque é natural de qualquer processo, né? Então, a partir daí, nós fomos articulando aos poucos e o projeto foi acontecendo, né? Mas é bom, assim, eu acho que na sua fala, Max, eu que participei disso aí tudo, a gente revive e vê a riqueza que foi, né? Tudo, assim, esse processo de estruturação, de construção mesmo do projeto, porque eu acho, assim, que muita coisa a gente foi definindo no caminho, né? Isso. A gente não sabia tudo, a gente tinha uma noção do que, mas era muito assim, a gente se jogou, né? Confiante, o que nos moveu foi a fé, a alegria, a esperança, e com certeza eu vejo assim a credibilidade da arquidiocese, quer dizer, na sua pessoa, foi extremamente importante, porque hoje, por exemplo, quando a gente, de repente, resolve outras frentes de ação, o que for, eu tenho a maior tranquilidade para ir, para resolver, para falar, porque eu vou em nome da Arquidiocese de Goiânia, né? Então, isso aí dá um respaldo, né? Isso tudo é muito importante. E assim, foi acontecendo, né? Eu lembro que eu tinha um horror, assim, o dia que você falou assim, não tinha músico, né? E vamos, Marilene, vamos para o APA, né? Eu falei, meu Deus do céu, sem músico, como é que... eu não consigo, né? Mas fui, né? Imagina se eu ia falar não para o Padre Max, né? E eu lembro muito bem que quando, na recepção do APA, né? Estava a Elisete, né? E eu tenho em minhas mãos cheias de ricas bênçãos. Virou um hino, né, Marilene? Foi a música que veio na minha cabeça naquele momento. Eu não sabia, eu não tinha músico, né? E eu sei que nós cantamos ali, e o Max falou assim, Marilene, depois você falou, esse é o hino do projeto. É o hino do projeto, e até hoje né? Eu acho interessante assim que os meninos abraçaram mesmo, identificaram, acho que a música tem a ver, né? E não se sai de um quarto, de uma enfermaria, sem cantar essa música, né? Então, assim, não tínhamos pensado, não, vamos, Marilene, vamos sem músico, né? E foi as coisas assim acontecendo, tudo, eu tenho certeza, a inspiração do Espírito Santo, né? Não tinha nada planejado, e Deus foi falando no nosso coração. E como esse momento, nós vivemos muitos outros, né? Então, assim, de demonstração assim, de fé, o acolhimento, o paciente nos acolhendo, né? Muita coisa legal mesmo. É tão interessante, né, Marilene, você falando da questão da música, tem em minhas mãos, e assim, até os próprios pacientes, os enfermeiros já conhecem essa música, né, já ficou marcado para eles. Você entra já aconteceu com a gente, da gente entrar nos quartos, o paciente fala assim, não, canta aquela música pro meu filho aqui, canta aquela música que vocês cantam aqui pro meu filho, para ele receber as bênçãos.
Os enfermeiros também, quando a gente sai também, eles mesmo, às vezes a gente passa direto para os enfermeiros, né? Vai correndo para os quartos, porque a gente sabe que o tempo é pouco. E eles pedem, não, canta rapidinho para a gente aquelas músicas aqui. E como que marca, né? Essa música marcou mesmo. Não só para nós, mas também para os pacientes, para os enfermeiros, para os médicos. Que legal. Não, e então assim, pensar, porque às vezes a gente fica na vida preocupado com tantos, eu sou assim às vezes, eu preocupo muitos detalhes, né, para que tudo saia bem, da melhor forma possível, né? E eu vejo assim nessa música aí um exemplo. Eu não tinha, não sabia, vamos, né? E as coisas aconteceram e estão acontecendo, né? Então, é graça de Deus, com certeza o projeto é um projeto de Deus, a gente sempre fala isso, tem transformado vidas, né? Tem coisas acontecendo, né? O caso aí, eu fiquei muito feliz, eu testemunhei o casamento aí do Jonatas, né? Que é evangélico, com a Ana, né? Então, assim, eu estou testemunhando, Max, casamentos, o projeto já tem neto. Pois é, que bom. Você é uma vovozinha muito enxutona, viu? Pensa, Max, o projeto já tem neto. Então, assim, é muito bom ver. A gente vê que assim, é fruto do coração de Deus, né? Isso mesmo. E o projeto está trabalhando, continua, né? Com a graça de Deus. O Bernardo inaugurou esse timinho, viu? Dos filhos do projeto. Foi. Verdade.